Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio e esse infelizmente é o último, mas é o último com chave de ouro. Nós estamos aqui gravando o episódio especial, na série especial de podcasts, falando sobre os benefícios, os diversos benefícios que a agricultura de precisão e digital colaboram ou que é beneficiada por uma série de fatores que práticas e manejos agrícolas acabam fazendo com que a resposta, a eficiência da agricultura de precisão e digital ela possa ser melhorada, acelerada. Pensando, como nós falamos ao longo de todas as gravações, nós temos que a agricultura 4.0 ela não é novidade, como quem está seguindo toda a nossa série especial já ouviu falar, mas o que nós estamos trazendo de novidade, de inovação desse Agro 4.0 é os desafios climáticos, a parte econômica e a parte social. Sempre estiveram presentes, mas talvez nem sempre estiveram tão presentes como nas últimas safras e a safra atual. Ao longo de todo o nosso bate-papo aqui, nós falamos sobre as formas, nós falamos sobre os métodos, nós falamos sobre os benefícios, as dificuldades que a agricultura de precisão digital trazem para esses três critérios: enfrentamento das mudanças climáticas, produzir nem sempre mais, mas produzir de uma forma mais rentável, de uma forma mais econômica, trazendo informações também do ponto de vista de integração social de novas pessoas, de mais pessoas para dentro do agro como um todo. Para isso, no nosso último episódio, nós estamos recebendo aqui o nosso ilustre convidado, o Laércio, Laércio, como também é chamado Laércio agricultor, vocês podem ver aí no crachá dele. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. E já de imediato, Laércio, para quem talvez ainda não te conheça, quem que é o Laércio? Conta um pouquinho da sua história, que trabalho que você vem fazendo, enfim, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast do APSul junto com o AgroExtensão. Olá, amigos. Obrigado, André. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando experiência, motivo de muita alegria estar aqui hoje, bastante gente, muita troca de experiência, troca de informação, muitas novidades, tecnologias, e hoje é um dia de aprendizado para mim também. Eu sou agricultor, moro em Mangueirinha, sudoeste do Paraná, venho de uma descendência de agricultores. Meu avô era agricultor, meu pai, hoje eu sou. Meus filhos já são agricultor. A minha filha mais pequena, com 7 anos de idade, o que você vai fazer quando crescer? Eu vou ser agricultora que nem meu papai. Então, graças a Deus, são várias famílias, gerações da agricultura, e nós gostamos de trabalhar melhorando o ambiente, tendo um ambiente mais resiliente, tendo um ambiente em que o soja consiga expressar o máximo do potencial produtivo e minimizar alguns problemas que venham a vir. Não que vai solucionar, mas vai ajudar a minimizar. E só para a gente ter uma ideia o quanto que é importante a gente preparar o ambiente. Olha só que legal, hoje nós estamos gravando aqui no estúdio, som, luz, ar-condicionado, é um ambiente bom, onde você consegue ter uma boa qualidade de som, uma qualidade de imagem. Imagina lá na lavoura, um ambiente onde nós temos alumínio tóxico, onde nós temos compactação, onde nós temos a incidência de grandes ervas daninhas, um solo onde que a planta tem muita dificuldade para se expressar. É a mesma analogia. Então, assim como a gente prepara um almoço de casa, você tem que ter a cozinha bem organizada, a lavoura é o nosso ganha-pão. Nós precisamos organizá-la. E aí, nós precisamos sempre estar focado em 3 pilares que são essenciais. O nosso primeiro pilar é trabalhar física de solo.
oxigênio. O soja não pode passar de 28 graus de temperatura interna. Lá fora pode estar 40 graus. Mas aonde que o soja vai conseguir se manter refrigerado? Sistema radicular profundo. Então, o primeiro passo que nós precisamos tentar melhorar é dar condições para que as raízes consigam alcançar camadas mais profundas e a planta tentar se refrigerar das altas temperaturas. E nós lá no sudoeste do Paraná fomos agraciados com um tempo bom, é um pouco diferente do que aqui. Nós tivemos chuvas frequentes, a nossa caixa de água estava cheia. Quando veio a estiagem, não é seca, é estiagem, 15, 20, 30 dias, você tem pouca perca porque você armazenou bem a água e vinha chovendo bem. Diferente da situação do Rio Grande, aqui vocês vinham com a caixa de água vazia, aí cortou a chuva, aí não tinha reservatório. Então nós lá temos chuva o ano inteiro, às vezes acontece 30 dias de ficar sem chuva, mas devido à altitude, devido a preparar bem o ambiente, nós temos se saído muito bem nessas condições climáticas por pensar em física. Outro detalhe muito importante, condições químicas. Sabe qual é o elemento que mais limita o potencial produtivo? Muitas vezes a gente pensa, pode ser cálcio, pode ser magnésio, pode ser boro, mas o elemento que mais limita o potencial produtivo é o que está faltando. Né? Por isso a importância de uma boa análise de solo, de um bom diagnóstico, para nós corrigir exatamente o que está faltando. E um terceiro pilar que eu gosto muito são as plantas de serviço. São a diversidade, é o solo sempre coberto. Então, quando a gente consegue aliar a física, a química e essa parte de solo sempre coberto com a biologia, são três pilares que sempre andam junto e nos proporcionam muito mais resiliência. Perfeito. Laércio, dentro de tudo que nós conversamos, né, agora na sua apresentação já trouxe alguns pilares que nós podemos utilizar como balizadores para a nossa conversa, mas antes de nós aprofundar sobre essas questões de planta, esses três critérios que você nos mostrou, eu vou aprofundar na sequência. Antes de nós continuar essas questões, eu quero dar um olhar para trás, para a história. O que fez a família do Laércio? O que fez o Laércio dizer assim, não quero mais, né, utilizar a agricultura de uma certa forma e passar a ter esse entendimento que vocês têm hoje e empregar e colocar isso na prática, enfim, e você mostra muito bem, né, nas palestras que dá aí no Brasil, enfim, em muitos eventos técnicos, congressos, o benefício que a agricultura regenerativa traz. Qual foi a dor que vocês tiveram e que levou a essa virada de chave? Olha que interessante, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? E meu pai, que Deus o tenha, ele sempre gostou e preservou muito a rotação de cultura, diversidade. Isso já vem de família. Só que lá pelos anos de 2000, lá na nossa região nós tivemos incidência de mofo branco. Mofo branco é uma doença e a gente culpava, mofo branco, esclerotina, e a gente culpava muito tudo que as folhas que fossem folha redonda, a gente culpava elas disso. Então nós ficamos desde o ano 2000 até o ano de 2017, nós quase não plantávamos plantas diferentes nesse meio. Nós plantávamos soja, feijão, milho, no inverno sempre aveia, centeio, trigo, cevada, mas não fazia diversidade ali no meio, porque nós tínhamos a falsa ilusão de que essa seria um problema do mofo branco. Então, eu me lembro muito bem, em 2016, num concurso local pela cooperativa Coamo, nós conseguimos 97 sacos de soja. Nossa, que alegria! 97 sacos, ganhamos uma viagem para a Alemanha, nunca tinha andado de avião.
Fui lá para a Alemanha, voltei tudo feliz, entusiasmado. Quando eu cheguei em casa, eu falei para os meus irmãos, para o meu sobrinho, para os meus filhos, para o meu pai, agora nós vamos colher sem saco. Mas quem colheu 97 para colher sem saco, eu achava que era muito fácil. Nós apartamos 10 hectares da nossa propriedade e nesses 10 hectares nós não medimos o quanto que nós ia gastar, sim o quanto que nós achávamos que nós iria produzir. Então lá eu dobrei fungicida, dobrei adubação, dobrei inseticida, fiz tudo dobrado naquela. Aí quando eu fui colher, eu chamei de novo os fiscais do SESB e eu tinha que colher no mínimo 80 sacos. Se eu não colhesse 80 sacos, eu ia ter que pagar o perito, o deslocamento, e com aquele super investimento. Sabe quanto que eu colhi? 81! Só para não precisar pagar o perito. 81 com aquele super investimento. A natureza não aceita propina. Para nós conseguir ter um alto teto produtivo, nós precisamos dos 3 pilares que nós acabamos de falar. Oxigênio. Bem equilibrado, o excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta dele. Se você for fazer uma feijoada e deixar sem sal, vai dar problema? Se você dobrar, também, né? Então, muitas vezes, o equilíbrio é mais importante do que a própria dosagem. Aí, o que aconteceu? Eu fiz aquele super investimento, colhi pouco, e eu fui entender por que eu colhi pouco. Aí, em cima do caminhão, comecei a avaliar os grãos, meu PMS muito baixo. Eu tinha grão graúdo, desse tamanho, e tinha muito soja, 40% com os grãos engadinho, pequenininho. Aí eu voltei lá no terreno e comecei a fazer uma contagem de planta e avaliar para ver o que tinha acontecido. Doenças radiculares, macrofomina, risoptônia, fusariose, mataram a planta antes dela encher o grão. 40% de plantas mortas aproximadamente que morreram antes de fechar o ciclo. Me diz uma coisa, como que a gente vai fazer para conseguir controlar doenças radiculares? Não tem um produto que você vai aplicar e vai conseguir te sanar 100%. É muito mais boas práticas agrícolas, oxigênio. As plantas, elas respiram pelas raízes. Se você tem um meio anaeróbico, um meio de solo compactado, que hoje, infelizmente, é o que mais limita o nosso potencial produtivo a nível global, falta de oxigênio e solo adensado. Aí você tem dificuldade para a água da chuva penetrar, alcançar a caixa de água. A água da chuva fica muito pertinho das raízes, falta oxigênio, as doenças radiculares acabam se aproveitando e entrando nas raízes. Quando você tem um solo aerado, você produz coisas boas, tricoderma, bacilo, micro-organismos eficientes. Quando você tem um solo anaeróbico, você produz, infelizmente, coisas ruins. E as coisas ruins sempre vêm mal acompanhadas. Pode anotar. É solo compactado, é alumínio tóxico em profundidade e problema de falta de matéria orgânica. Eles sempre andam juntos. Então, a partir do momento que você consegue colocar oxigênio, é a principal ferramenta para controle de doenças radiculares. Diversidade, solo vivo. A água da chuva tem que bater em cima da palhada. Se a água da chuva vem e bate diretamente no solo, ela vem a 30 km por hora, ela vem e compacta a camada superficial do solo. Aí você tem a palhada anestesia, vai devagar para baixo. E justamente nessa compactação e aeração que eu quero fazer a segunda etapa da nossa conversa. Tem duas, né? Você brincou antes, você aprende, né, na dor ou no amor, né? Nós temos basicamente hoje, pensando em aeração do solo, em descompactação, duas macro formas de fazer. A primeira é a base de ferro, né? Ou escarificador, ou, né, alguns produtores também pedem pato, enfim, né? Ou sistema radicular, raiz, plantas de serviço. Na sua fala hoje de manhã, né, pegou todo mundo de surpresa quando no início da sua fala foi:
O que é planta de serviço? Ah, é isso, é aquilo, o pessoal começou a interagir e aí tava escondidinho ali, só a primeira fileira tava vendo as plantas que você ergueu lá e mostrou depois, né? Então, é claro que uma forma que não vai resolver o problema total é o ferro. Mas não vamos falar de grade, de outra de ferro. Vamos falar de plantas. O que é planta de serviço e como que ela consegue ajudar a aerar o solo? Perfeito, ótima colocação. Esse é um detalhe, uma dúvida muito comum. Eu estou com o solo compactado, como que eu vou fazer? Vou mexer esse solo, vou tentar só com planta de serviço? Vamos pensar o seguinte, nós precisamos fazer um bom diagnóstico. Eu comparo mexer o solo igual uma cirurgia. Você chega lá no médico, doutor, eu estou com uma dor na barriga. O doutor vai falar, deita aí que eu vou te cortar? Não. O médico vai pedir exames, vai fazer um diagnóstico preciso. Não, a tua dor de barriga nós vamos conseguir solucionar só com alguns remédios. Não, deu nó na tripa, vou ter que cortar para abrir, né? Então, são situações e situações diferentes. Por exemplo, onde tem pedra, é um pouco mais difícil, são poucos os equipamentos que conseguem mexer onde tem pedra. E eu não vejo problema hoje em você fazer uma cirurgia, mexer o solo, desde que haja necessidade. Você não vai sair fazendo uma cirurgia sem necessidade. Você não vai mexer o solo se não tem necessidade, você só vai mexer se a raiz entortar, se tem muito alumínio tóxico, vai ter que fazer um diagnóstico preciso e você coloca tudo o que precisa. Você faz o diagnóstico, aonde que está a tua compactação, está 20, está 30, está 40, aonde que ela está? Mexe ela, coloca calcário, a dose é recomendada que pediu na análise, a gente tem que colocar, e depois de você fazer essa cirurgia, mexer o solo, você precisa um tempo de recuperação. Toda cirurgia, se você não fizer uma boa recuperação, o que acontece? Continuam os problemas. Nós mexer o solo, descompactar, pagar caro para mexer, queimar carbono orgânico e não colocar plantas de serviço tipo gramíneas, nós vamos estar perdendo o serviço. Então, mexer o solo, coloca plantas, por exemplo, no verão, milheto, braquiária, capim-sudão, sorgo. Agora no inverno, centeio, azevém, cevada, aveia. Essas plantas, elas vão usar todos os espaços vagos, vão deixar o solo estruturado. Depois a gente entra com um cultivo de renda. Então, primeiro você fez a cirurgia, faz uma boa recuperação para que você não precise mexer de novo. E mexer de novo não é só o fato de você gastar combustível, gastar com equipamento, é você queima carbono orgânico. Toda cirurgia que a gente faz, para a gente é invasiva, para o solo também. Então, se é para fazer, faz sempre bem feita essa cirurgia, tudo que tem para fazer, coloca plantas de serviço e depois vai para cultivo de renda. Quando que a gente deve fazer essa cirurgia? Vamos pensar o seguinte, lá na nossa área, todos nós temos um talhão que a gente sabe, aquele meu talhão tem nematóide, tem doença radicular, está compactado. A primeira coisa para ganhar dinheiro é parar de perder. Então, se aquele talhão está te dando prejuízo, lá é o lugar que você vai fazer a cirurgia. Você tem que ir preciso aonde que está o problema. E um detalhe importante que você me pediu, qual a diferença entre planta de serviço e cultivo de renda? Vamos pensar, por exemplo, um pé de aveia, que é muito bem conhecido, um pé de nabo. A planta, até no máximo desenvolvimento vegetativo, antes dela formar semente, ela é uma planta de serviço, ela está trabalhando para melhorar o ambiente. Exudatos jovens, raízes novas, tudo trabalhando, tudo crescendo bonito. O vigor, a juventude das plantas jovens melhorando o ambiente para garantir uma boa aposentadoria. As plantas trabalham quando são jovens para perpetuar a espécie lá na frente. Depois que a planta vira chave e começa a encher grão, muda todo o comportamento da planta. Ela não é mais uma planta que está trabalhando para melhorar o ambiente, ela é uma planta que vai encher grão, que vai perpetuar a espécie. Aí os exudatos são diferentes, a massa fica muito mais lignificada, as folhas já perdem aquele vigor. Por exemplo, vocês gostam de comer uma carne macia, sim ou não?
um pãozinho fresco, uma salada fresca. Então, quando a gente interrompe as plantas de serviço no máximo desenvolvimento vegetativo, é picanha, pessoal. Nós só devemos deixar formar semente quando você for colher. Aí você deixa. Se não for colher, interrompe o ciclo antes. Aí a gente tem um combo com as coisas boas e com as coisas ruins. Quando a gente interrompe o ciclo, quando a planta entregou tudo o que tem de melhor, mata ela e planta de novo. Nós apelidamos de sistema beliche. Por que beliche? 2 camadas de palha. Por exemplo, colheu soja, sobrou um tempinho no verão ali, fevereiro, março, entra com milheto. Milheto floresceu, máximo desenvolvimento vegetativo, mata ele e planta de novo uma ervilhaca, um centeio, alguma planta nesse sentido. Então, aí está a principal diferença da nossa propriedade, o que mais está fazendo diferente. Aproveitar plantas jovens, ter a diversidade. Muitas vezes o pessoal me pede, mas vale a pena fazer isso? Eu diria que não vale só a pena, vale a galinha inteira fazer isso, né? Com plantas jovens eu tenho exudatos jovens, eu consegui diminuir lá na minha propriedade. Não tenho problema de nematóide, não tenho problema de doença radicular, a água da chuva infiltra no meu solo, eu consigo guardar na caixa de água, solo sempre coberto com diversidade. Esse foi o meu segredo, esse é o que me deu resiliência ao sistema. Mais importante do que colher bem, ficar campeão, é você ter lucratividade, é ter sustentabilidade, é estar preparando um solo melhor para as futuras gerações. A minha menininha, a mais nova, ela adora ir junto com o pai. Ou ela não pôde vir porque tem aula. E daí quando nós vamos falar assim, ela não fala que nós vamos fazer uma troca de experiência, ela fala, quando que é o nosso show? Né? Porque eu tento passar esse amor para as crianças e na lavoura, ver o que é amigo, ver o que é inimigo, e é muito gostoso isso. Porque, na verdade, nós estamos aqui só de passagem. Daqui a pouco tempo, vai sobrar o que nosso? Só história. Né? E esse solo que nós estamos usando hoje, ele não é só nosso. Ele é emprestado de Deus. Nós emprestamos eles das futuras gerações. Com certeza. E, Laércio, sempre que o pessoal fala em agricultura regenerativa, como você falou, será que vale a pena? Não, vale mais que a pena, a galinha inteira. Se nós fôssemos tentar trazer isso num mundo de números, quanto que você acha que gera de economia, em porcentagem, claro, de valor investido? Se fosse, por exemplo, eu não utilizo o sistema de agricultura regenerativa, utilizo o sistema que você acabou de falar aqui para nós. Quanto que você acha, assim, eu acredito que outros bioinsumos você também tenha utilizado, enfim, mas o que você acha, assim, de maior redução de custo em porcentagem, que acaba beneficiando não só o teu bolso, mas também o sistema, a saúde financeira da família como propriedade? É muito variado de ano para ano. É difícil você citar um valor em porcentagem que sirva para todos os anos. Tá. Mas vamos pensar o seguinte: herbicida. Gente, quanto que vocês estão gastando hoje para controlar erva daninha? Nossa, é difícil. Cada vez as ervas daninhas estão tendo maior seletividade, é preciso aplicações sequenciais. Com o solo sempre coberto, nós conseguimos economizar 50% de herbicida. Esse eu consigo ver lá dentro da minha propriedade, né? Porque o que são as ervas daninhas? Quando você queima a tua mão, não sai uma casca, uma ferida? O que é aquela casca? Aquela casca nasce para proteger a ferida que está embaixo, para que o sol não bata na pele. Na pele. Então, as ervas daninhas nascem como um mecanismo de defesa que o solo encontra para que o sol não bata diretamente no solo. Então, nós lá, com a graça de Deus, choveu bem, tudo bem, mas é 2 vezes planta de serviço. Se sobrou um buraco,
que deu uma falha do plantio, eu já não vejo mais bulba, não vejo mais erva daninha. Antigamente sobrava um buraquinho lá de 25 centímetros quadrado, se lotava de bulba ou outras coisas, porque eu tenho a proteção da primeira etapa. Então, só aí é muito gratificante. Outro detalhe que é imensurável é: plantas de serviço, você colhe melhor a água da chuva. Muitas vezes a água que bate, que vai embora, que leva a nata da terra embora, é a mesma água que vai fazer falta depois. Um solo bem equilibrado, a planta usa muito menos água para produzir. Porque está bem equilibrado, tem tudo o que precisa, tá fácil. Outro benefício muito importante é as plantas fixadoras de nitrogênio. Nós lá, com a graça de Deus, nós conseguimos tirar em 10 hectares, nos meus testes, 247 sacos de milho por hectare, sem acréscimo de N, que veio de fora, né? É N que veio da compostagem, é N que veio da matéria orgânica, é N que veio das plantas de serviço. Então, vai se somando o N que a gente coloca no sistema através de uma ervilhaca, de uma frutalária. Não é para um ano, é para 4 anos para frente. Então, quando a gente soma tudo, o combo dos benefícios que você tem em melhorar o ambiente, e melhorar o ambiente não é gastar mais, e sim gerir bem os próprios opções que você tem dentro da propriedade, tomadas de decisão. Não perder a oportunidade de cobrir o solo, ter diversidade, ter rotação. Isso, além de te gerar economia, te gera muito mais sustentabilidade quando vem estresse hídrico, quando você tem qualquer problemas abióticos, você mantém o potencial produtivo. E eu posso garantir uma coisa para vocês, amigos: depois que você embarca nessa agricultura sustentável, você não sai mais dela. O verdadeiro sistema plantio direto na íntegra nos ajuda a minimizar a maioria dos nossos problemas. Você vai lá na lavoura, vê tudo indo bem, aquela nodulação bonita, a soja crescendo, solubilizando muitos nutrientes que tem no solo, disponibilizando, fixando outros. A gente se sente tão importante de ir lá na lavoura, ver as plantas reagindo, e é muito gratificante. Nós, seres humanos, criamos a maioria dos nossos problemas e nós conseguimos resolver a maioria deles com boas práticas agrícolas, agronomia aplicada na prática. É importante, né? Nós temos, claro, um sistema muitas vezes que acaba sendo muito intenso, né? Enfim, e demanda 2, 3 safras, como, né, em outros painéis aqui também do evento nós acabamos assistindo, enfim. Já indo para a nossa, né, conclusão da nossa gravação, nosso bate-papo que está maravilhoso, Laércio, se fôssemos deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso, né, espectador aí que está no YouTube, no Spotify, nos assistindo, nos ouvindo agora, né? Pode ser esse ano, ainda ano que vem, enfim, que mensagem você deixaria para que ele pudesse efetivamente embarcar, né, nessa agricultura sustentável, agricultura regenerativa, né? O que você acha que falta, né? Um empurrão, enfim, um convite talvez mais personalizado para que essa pessoa possa, esse produtor, ele possa ver os benefícios e entrar, embarcar nessa? Eu queria, antes de fazer o que o senhor me pediu, mandar um recado para o pessoal que tem orquídea que não floresce. Uma dica que eu quero deixar: fiz uns testes lá na orquídea da minha sogra, graças a Deus que deu certo, né? Senão não estava nem aqui hoje. Só para a gente ver o quanto que é importante, né? O equilíbrio de solo, as análises de solo. As orquídeas da minha sogra não floresciam, tinham falta de boro. Aí eu recomendei para ela passar talco de chulé. Mas não é muito talco, é só um pinguinho, né? Nas raízes, bem pouquinha coisa, as orquídeas floresceram.
Depois vocês me marcam lá no Instagram. Deu certo, floresceu. Pior você morrer, né? Não usa bem pouquinho. A dose de remédio e veneno se afogar elas é mínima coisa. É só passar um pouquinho nas raízes, aí um tênis pé, qualquer coisa assim já vai funcionar. E nós, na agricultura, amigos, nós nunca podemos perder a oportunidade. Será que vale a pena plantar mais alguma coisa? Sim, vale. Nós não podemos deixar o nosso solo descoberto. O nosso solo precisa sempre estar coberto. A luz do sol não pode bater diretamente na terra. Tem que ter as plantas, elas vão fazer como uma placa de energia fotovoltaica, vão colher essa energia, vão transformar, vão reciclar nutrientes, vão engordar o solo. E nós temos duas opções. Ou nós cuida bem do nosso solo, ou infelizmente cada vez mais problemas de doenças, de pragas. E nós podemos, através das boas práticas agrícolas, melhorar o ambiente, tornar o ambiente mais promissor. E por onde começar? Sempre coberto, análise de solo e corrigir o que está faltando. E quero aproveitar também e agradecer a todos os amigos ouvintes que estão nos ouvindo, a organização, agradeço a Deus. E vamos pensar que dessa vida a gente não leva nada, nós estamos só de passagem. Esse solo que nós estamos arando hoje é emprestado de Deus. As futuras gerações dependem do nosso cuidado hoje para garantir o futuro de amanhã. Obrigado, amigos. Com certeza. Laércio, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Enfim, para nós é sempre um prazer receber, né, o nosso projeto, ainda para quem talvez não conheça na íntegra, né, as diferentes aplicações e soluções que o nosso projeto dentro da universidade, né, pensando em extensão, está fazendo. Nós tivemos ao longo de todos os episódios aqui professores, pesquisadores, né, produtoras. Hoje um produtor também, hoje de manhã gravamos também, né, em outros episódios, também com outros produtores. Enfim, não é só o André, professor, tentando ajudar, contribuir com a informação, com a divulgação de resultados de pesquisa, enfim, de maneira digital, como nós estamos aqui. É de produtor para produtor, é de produtora para produtora, né? É de estudante para estudante, enfim. Acho que com esse último episódio nós conseguimos juntar todo o espírito e objetivo que o projeto, né, junto com o APSul, por isso da nossa parceria e da realização dessa série especial, que você vai acompanhar em 9 episódios, para trazer basicamente um olhar, uma nova ótica sobre coisas básicas que nós aprendemos lá na faculdade, né? O Laércio aqui falou muito bem, sistema plantio direto, desenvolvido há muito tempo por brasileiros, em terras brasileiras. Enfim, nós precisamos acreditar mais no nosso potencial, precisamos utilizar de uma maneira mais eficiente as tecnologias geradas pela academia, e muitas vezes nem só pela própria academia brasileira, mas sim pelos nossos produtores. Um exemplo está aí o Laércio, né? Enfim, inúmeros outros produtores também que acabam desenvolvendo, que tem espírito, né, de buscar informação, de produzir informação, de testar a curiosidade, e que acaba adaptando para a sua realidade, né, diferentes práticas de manejo que acabam trazendo benefícios. Então, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos, né, que acompanharam, que estão seguindo as nossas redes, a toda a equipe que nos auxiliou, nossos alunos, as pessoas, os convidados que participaram desse evento, né? O APSul, ele se consolida mais uma vez, a sua 7ª edição, com mais de 850 pessoas inscritas, participando de um evento, 2 dias em Não Me Toque,
onde acontece, né, a Expo Direto Cotrijal, e que 2027 também, na sua 8ª edição, possa ser tão produtiva, tão rica de informação e de discussão como está sendo em 2025.